E eu quero falar um pouco sobre o privilégio que nós temos de termos recebido grandes coisas de Deus, de termos em nosso coração o Espírito Santo. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 5, versículos 1 a 3 o seguinte: Depois disso Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permita-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas e com a espada. Queridos, eu quando li esse texto, eu pensava assim, eu não sei se você consegue me entender ou consegue pensar assim também, mas eu pensava, que Deus é esse que pede adoração? Que Deus é esse que fala, deixe um povo escravo ir andando 3 dias no deserto para depois fazer uma festa, mas essa festa na verdade é ofertar um sacrifício, ofertar algumas coisas em celebração, em adoração a mim, Deus. E eu pensava, que Deus é esse? Que Deus egoísta é esse? Eu não sei se você consegue entender isso, mas imagine um povo escravo. O que ele tinha para dar? Nada. Centenas de anos aquele povo escravo. O que eles tinham a oferecer? Muito pouco. E agora um Deus, ele vem e fala assim: Ei, vocês têm que andar 3 dias no deserto e me oferecer o pouco que vocês têm em sacrifício, o pouco que vocês têm como uma oferta para mim. E eu ficava pensando, meu Deus, que Deus egoísta. É um Deus que pede adoração para Ele mesmo. Mas na verdade, tudo aquilo que Deus pede para que eu e você façamos para Ele, por Ele, é para tirar de nós uma mentalidade caída. Eu aprendi então que Deus ele não estava querendo uma adoração para Ele, mas Deus estava querendo nos ensinar uma mentalidade de adorador, uma mentalidade de quem oferece, de quem sacrifica, de quem é generoso, de quem oferta. Tudo aquilo que Deus pede para mim, para você, para que a gente faça, Ele não está cobrando porque Ele quer ou porque é bom para Ele, mas é porque é bom para mim e é bom para você. É como Deus tira de nós uma mentalidade caída. O povo do Egito estava escravizado há centenas de anos. Qual seria a mentalidade de um povo escravizado há centenas de anos? Nós vemos hoje em dia pessoas que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, cantavam um certo tipo de música. E nós vemos que hoje as pessoas tratam seus filhos, tratam as pessoas, tratam as coisas de acordo com aquilo que declaravam naquelas músicas. Lembra, existiam algumas bandas que fizeram do corpo feminino um objeto. E hoje nós vemos as meninas se vendendo e se sentindo objetos. Nós vemos uma luta grande das mulheres, ainda mais forte agora, para que essa mentalidade acabe. Se nós, o nosso povo, a nossa nação, em pouco tempo, fez com que aquilo que cantávamos um dia se tornasse a mentalidade das pessoas hoje, imagine centenas de anos como escravo no Egito. Imagine o que Israel tinha de mentalidade. Eles pensavam, nós somos escravos, não tem solução. Nós nascemos assim, nós vamos morrer assim. Nós pensamos assim, nós não temos outra coisa dentro de nós a não ser o pensamento de necessitados, de controlados, de subordinados, de escravizados. Centenas de anos, algumas gerações, o bisavô já era escravo. O avô era escravo, o pai era escravo, agora você era escravo, a pessoa em si era escrava. Qual seria a mentalidade deles? De escravo. Moisés pede então para deixar o povo ir e prestar um culto, levar ofertas. Por quê?
Se eu sou um escravo, sou eu que eu trabalho aqui, mas nem o meu trabalho me dá sustento. Eu faço, mas nada, não existe recompensa. Eu faço, mas não existe nada que é para mim. Eu faço, mas se for possível, o faraó que está lá em cima, ele vai deixar a gente comer um pouco. Eu sou um escravo. O que é que eu vou ofertar? O que é que eu tenho para dar? E nós vamos sempre pensar assim. Se deixarmos essa mentalidade chegar até nós, nós vamos sempre pensar: o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso dar? Como é que eu vou poder ajudar? Eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco, eu sou tão frágil, eu sou tão incapaz. O que é que poderia vir de bom de mim para que algo acontecesse? O que é que eu poderia dar a Deus? Existem vários pensamentos assim, pensamentos de escravo. E Moisés então ele pede para deixar o povo ir e prestar um culto, levar ofertas a Deus. Que Deus é esse? Não parece um Deus egoísta? Mas Deus pede aquilo para que eles pudessem entender que não devem pensar como necessitados, mas como generosos. Que se eles de fato participam da vida de Deus, de que eles de fato têm Deus em suas vidas, eles não podem mais pensar como necessitados, mas agora Deus quer que eles aprendam a pensar como generosos. Deus quer que eles comecem a pensar: ei, não importa o quanto você tem, você sempre será útil, você sempre terá um propósito, você sempre pode abençoar. Não importa como você está se vendo agora, o que importa é como Deus te vê. E Deus, Ele não vê você como um escravo, Ele vê você como uma pessoa que tem o potencial de ser generoso, abençoador. E quando Ele pede então: deixe o povo ir e me oferecer um sacrifício, festejar, me adorar, Ele não está falando porque é Ele que necessita, mas Ele está falando que é para eles aprenderem a se ver da maneira como Deus os vê. E é por isso que o título da minha mensagem hoje é Corações Generosos. Corações Generosos. Eu quero falar um pouco sobre esse assunto. Moisés chega e fala: deixe que o povo vá e ofereça uma oferta. Deus precisava? Não. O povo tinha? Não. Por que pedir então? No Velho Testamento, vamos entender que os pedidos de Deus eram para lidar com a soberba do homem, revelando sua incapacidade e a necessidade de um Salvador. Deus então Ele quer falar assim: ei, existe em vocês potencial de serem adoradores generosos, pessoas que ofertam, mas eu quero que vocês vão até lá para ofertar, e eles vão perceber que eles têm um potencial, mas eles não conseguem atingir esse potencial, eles precisam de ajuda para isso. Todas as vezes que Deus pede algo, então, ali no Velho Testamento, era para mostrar o quanto o homem é de fato incapaz de fazer aquilo, mas se eles tiverem uma ajuda divina, aquilo é possível acontecer. Eles não tinham a capacidade. Deus pede e eles olham para si mesmos e eles pensam: eu não tenho, eu não posso, eu sou escravo. Deus fala: o potencial está dentro de você, mas você não pode utilizá-lo até que eu esteja na sua vida. O potencial de ofertar, o potencial de adorar, o potencial de servir, o potencial está dentro de todo ser humano, mas ele não é revelado até que a vida do Filho venha sobre todos nós. Até que a vida do Filho venha sobre nós. O homem, ele sempre se achou capaz. O homem, ele sempre achou que ele podia, que ele tinha as forças necessárias, que ele tinha a capacidade, a inteligência, tudo o que precisava para corresponder àquilo que Deus estava pedindo. Mas nós vamos ver que no Velho Testamento que isso não era uma verdade. Nós vamos ver que o homem ele tinha uma soberba com relação às coisas que Deus pedia. Ele falava: não, eu sou capaz em mim mesmo de realizar todas essas coisas. O homem sempre se achou capaz. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: o povo todo respondeu unânime. Todo o povo falou unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Olha que loucura esse texto.
Deus ele estava colocando a sua vontade diante dos homens, do povo de Israel. Ele estava colocando o padrão da vida perfeita que Deus havia criado o homem para viver. Ele estava colocando diante do homem todas as coisas que Ele mesmo, Deus, sonhou a respeito do homem. E de repente o homem olha para aquela vontade de Deus e eles falam assim: diga para Deus, Moisés, que tudo que Deus disser, nós faremos. Tudo que Deus disser, nós temos a capacidade de fazer. Se você prestar atenção na história do povo de Israel, você vai ver que antes disso, Deus estava suprindo eles no deserto de todas as formas. Nós queremos comida, Ele enviava o maná. Nós queremos comida, Ele enviava as cordonizas. Nós queremos água, Ele dava água. Tudo acontecia, tudo acontecia. Depois deste momento, todas as coisas ficaram de acordo com a capacidade do povo de Israel. Tudo se tornou, ok, se vocês têm a capacidade de fazer tudo aquilo que eu ordeno, agora está nas suas mãos. É você quem faz, é você quem produz, está de acordo com a sua capacidade. E o homem, sem Deus, não tem capacidade nenhuma de viver o propósito da sua vida. Não tem capacidade nenhuma de ser aquilo que Deus o criou para ser. Tudo o que o Senhor ordenou, nós faremos, disse o povo de Israel. E isso não foi uma verdade na vida deles. Os homens sempre se acharam capazes de fazer o que só Deus podia fazer por eles. Os homens sempre se acharam capazes de, ei, quer saber? Eu mesmo vou prover para mim. Eu conheço as melhores estratégias, eu entendo tudo de marketing digital, eu entendo de gatilhos mentais, eu entendo de hábitos que me levam à prosperidade, eu entendo as 7 maneiras de não sei o que, eu entendo as 8 passos para não sei o que, eu sei tudo isso. O homem sempre se achou capaz de se autoprover, de se autoproteger, de se automultiplicar. Ele sempre se achou capaz, o povo de Israel estava falando isso. Tudo que é vontade de Deus para nós, nós mesmos vamos produzir. Eles sempre se acharam capazes de fazer o que só Deus podia fazer por eles. Os homens sempre se acharam capazes de serem bons o suficiente, mas nunca foram suficientes para viverem a verdade. Deus chega a um momento em que Ele oferece a Moisés as tábuas da lei. E de repente o homem fala assim: não, tudo que o Senhor ordenar, nós faremos. Tudo que Ele pedir, nós faremos. E Moisés desce com 10 mandamentos. O povo judeu ele não consegue cumprir aquilo na sua própria força, porque não existe capacidade no homem de cumprirmos a vontade de Deus, de fazermos a vontade de Deus. Não existe a capacidade no homem para isso. De repente, eles já criaram várias outras regras, ou amenizando aquilo que Deus havia pedido, ou então tentando burlar aquilo que Deus havia pedido, para que se tornasse mais fácil, para que o homem pudesse ao menos quase conseguir estabelecer o padrão de Deus. A vontade de Deus estabelece, a vontade de Deus expressa, revela o tamanho daquilo que Deus criou nós para sermos. Mas nós, sem Deus, não podemos. Os homens sempre se acharam capazes de serem bons o suficientes. Eles quase chegam lá. Eles quase conseguem, mas eles nunca foram suficientes para viverem a verdade. Deus, então, no seu senso de humor, Ele faz o quê? Ele escolhe algumas pessoas que aos olhos humanos não seriam capazes de nada. Não seriam capazes de cumprir aquilo que era pedido a eles. Quando olhamos as pessoas lá no Velho Testamento, que foram usadas por Deus, só encontramos pessoas que pela sabedoria humana nenhum outro homem consideraria grandeza. Nós encontramos apenas pessoas com uma necessidade em si e Deus falando: você será a solução dessa necessidade. Você
suprirá, você será a solução. Mas eles olhavam para eles mesmos, eles falavam: não existe em mim a capacidade de realizar isso que Deus está falando para fazer. Ou seja, Deus escolhia pessoas incapazes. Deus escolhia pessoas incapazes, que aos olhos humanos, de fato, era impossível que eles fizessem o que fizeram. Era impossível eles fazerem o que fizeram. Pegue, por exemplo, Abrão e Sarai, que depois se tornaram, pela palavra de Deus, Abraão e Sara. Abrão e Sara, então, estéreis. Não podiam ter filhos, não podiam gerar vida. E Deus chega para eles e diz: vocês serão os primogênitos, os precursores, aqueles que vão iniciar um grande povo e vão abençoar todas as nações. Abraão olha para ele e fala: ei, mas eu não posso, eu sou incapaz. Eu sou incapaz. Abraão e Sara, estéreis. José, um escravo vendido, um irmão mais novo, um irmão pequeno. Moisés, um gago de língua pesada para governar todo um povo. Raabe, uma prostituta, para ser uma daquelas que está na linhagem do Cristo Jesus. Ruth, uma viúva. Davi, um garoto. Jeremias, um chorão. Jonas, um preconceituoso. Deus pega as mais diversas formas de incapacidade no homem, nos homens. Ele pega os mais extremos de todas as incapacidades que existem no homem. No Novo Testamento também vemos algumas coisas. Pedro, um simples pescador. Mateus, um coletor de impostos. Paulo, um assassino religioso. Olha o tipo de pessoas que Deus decide usar. Olha o tipo de pessoas que Deus chama. Olha o tipo de pessoas que Deus traz para perto. Aqueles os olhos humanos colocariam no mais extremo, jogariam ao mais longe. Nunca virá de Abraão um grande povo. Nunca virá de um garoto chamado Davi um grande rei. Nunca virá de Jonas a mensagem sobre um povo que será libertado. Nunca virá de José a capacidade de administrar todo o Egito. Nunca virá de Pedro, um pescador, ser um apóstolo do Senhor Jesus. Nunca virá de Paulo, um assassino religioso, a capacidade de ser um pregador da graça de Deus, do amor de Deus, de Jesus Cristo e esse ressurreto. Nunca viria dessas pessoas. Deus então, Ele olha para esses. Isso que estou citando só alguns. Veio a vontade de Deus. E essa vontade de Deus era impossível de ser cumprida sem uma transformação do ser humano. Deus trabalhava com aqueles que pareciam mais improváveis, para mostrar que não é por força nem violência, mas pela capacidade do Espírito de Deus no homem. Deus então, Ele pega aqueles que eram mais incapazes. Deus, Ele pega aqueles que não poderiam gerar nas suas próprias forças o resultado que tiveram. Não porque Ele queria só ajudar eles, não porque Ele queria, mas para poder revelar que na incapacidade humana existe a capacidade divina. Deus, Ele queria revelar que existe a capacidade no Espírito de Deus de abençoar aquela pessoa para que ela manifeste o seu verdadeiro potencial, manifeste as promessas que existiam sobre a vida deles. Nenhum desses homens que citei, dessas mulheres que citei, existia neles habilidade suficiente para fazer aquilo que havia de promessa, de propósito sobre a vida deles. Por isso, todos eles foram 100% dependentes do Espírito de Deus. Por isso, é que a sabedoria de Deus é loucura para esse mundo. Por isso, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe aqueles que aos olhos humanos são incapazes. Era isso que mostrava a história, é isso que mostra a história no Velho Testamento, que mostra a história bíblica.
todos aqueles que foram escolhidos, todos aqueles que trabalhavam com Deus, todos aqueles que estavam em parceria com Deus, de fato não existia neles a capacidade humana para realizar aquilo que Deus estava chamando eles para fazer. Todas essas pessoas deram algo, mas o que deram não foi pela sua própria capacidade, foi pela capacidade de Deus. Deram do que receberam de Deus, não deram do que tinham. Não deram do que podiam produzir. Não tinham capacidades em si próprios para produzir. Só o Espírito pode te levar a viver o propósito de Deus. Só o Espírito de Deus pode te levar a viver o propósito de Deus sobre a sua vida. Precisamos entender uma coisa sobre a vida cristã. Nós precisamos entender uma coisa sobre a vida cristã. Paulo, ele nos ensina isso. Em 2 Coríntios 12, 10, a Bíblia nos diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me. Por amor de Cristo, regozijo-me, porque quando sou fraco é que sou forte. Ser forte é ser guiado pelo Espírito, pois só assim é possível viver a vida de Deus. Ser forte é ser completamente rendido ao Espírito, porque só através do Espírito somos capazes de viver a vida de Deus. Sendo guiado, sendo ensinado, nos sujeitando ao Espírito, é que vamos viver a vida de Deus. Não existia capacidade naqueles homens de cumprirem o propósito para o qual Deus os chamou. É por isso que o Espírito de Deus revelava esse propósito neles, colocava capacidade na vida deles para viverem essa vida. Não importa as circunstâncias, nós vivemos pelo Espírito. E assim vivemos alegremente, vivemos fortes, passamos pelas tribulações, passamos pelos insultos, passamos pelas necessidades, passamos pelas perseguições, passamos pela angústia. Não porque em nós existe potencial humano para fazermos, mas porque em nós existe potencial divino para fazermos. Quando estamos sujeitos ao Espírito, não importa as circunstâncias, mesmo em meio ao que estamos passando, vivemos pelo Espírito. A Bíblia ela nos diz: alegrem-se sempre, deem graças em todo o tempo. Queridos, essa pandemia, esse negócio de Covid-19, esse momento é tempo de nos alegrarmos. É tempo de darmos graças, porque não é de acordo com as circunstâncias que nós vivemos, mas é de acordo com a alegria que vem do Espírito, é de acordo com a capacidade que vem do Espírito, é de acordo com o Espírito de Deus em nossas vidas, não é de acordo com as notícias, não é de acordo com a capacidade humana, não é de acordo com a medicina, não é de acordo com a política, não é de acordo com essas coisas, mas é de acordo com o Espírito de Deus sobre a vida da igreja. É de acordo com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está na igreja. O Espírito de Deus está na sua vida. O Espírito de Deus está na sua casa. O Espírito de Deus está na sua empresa, no seu trabalho, nos seus estudos. O Espírito de Deus está na sua vida, sobre a sua vida. E é na capacidade deles que passamos esses momentos. Nós nos alegramos porque quando parecemos fracos, não tem mais opção humana para solucionar esse negócio, nós sabemos é que somos fortes, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Nós nos regozijamos na fraqueza, porque quando somos fracos é que somos fortes. Ser fraco é deixar de confiar na habilidade e na capacidade humana, para poder confiar única e exclusivamente na habilidade e capacidade espiritual. É tempo de, como igreja, agradecermos e não falarmos do que está sendo noticiado. É tempo de nos alegrarmos e não de pensarmos que perdemos. Queridos, irmãos, vamos avançar. Vamos avançar. Não na nossa capacidade, não no nosso jeito, mas pelo Espírito, porque não por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito de Deus que vivemos a vontade de Deus, é pelo Espírito de Deus que vivemos o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Vamos dar daquilo que recebemos do Espírito, vamos dar daquilo que recebemos pelo Espírito.
O coração generoso é aquele que dá, pois em sua natureza existe o dar. Em nenhum momento o que nós damos vem da nossa capacidade. Em nenhum momento nós damos daquilo que nós produzimos, do nosso esforço, na nossa qualidade, na nossa habilidade. Mas o coração generoso é aquele que dá, pois em sua natureza existe o dar. Fomos transformados em uma nova natureza em Cristo Jesus. E agora no nosso coração não existe mais a mentalidade de necessitados, de escravos, mas agora existe em nós um ser generoso, a capacidade de vivermos a vida de Cristo, de entregarmos a nossa vida, de nos doarmos, de nos darmos, de abençoarmos. O coração generoso é aquele que dá, pois em sua natureza existe o dar. Em 2 Coríntios 9, 7, a Bíblia nos ensina o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração. Cada um dê conforme o seu coração. Não com pesar ou por obrigação. Não porque eu tenho que dar, não porque seria bom darmos, não porque é uma obrigação religiosa dar, pois Deus ama quem dá com alegria. Não existe dar com alegria se você dá de acordo com a capacidade humana. Tudo aquilo que você produz na capacidade humana te escraviza. Tudo aquilo que é produzido através de você, na capacidade divina, te liberta. Não existe dar com alegria se você só tem daquilo que você produz nas suas próprias forças. Se você se vê capaz, se você se vê soberbo, se você se vê soberano, perfeito, que é você quem te sustenta, que é você quem produz, que é você quem faz, você se torna escravo do seu resultado. E você dá com pesar, você dá por obrigação, é uma regra, uma lei vinda de fora. Mas a Bíblia nos ensina, dê de acordo com o coração. Dê de acordo com aquilo que você sabe que já recebeu no Espírito. Coração fala de Espírito. Cada um dê conforme determinou em seu coração, conforme está determinado pelo coração, conforme está determinado pelo Espírito. Não dê pela obrigação, não dê pela sua capacidade humana. Estar sujeito ao Espírito nos faz viver a vida de Cristo. Saber que recebi e não conquistei me faz livre para dar. Me faz livre para dar. Eu quero ler mais uma história, ela está em Lucas capítulo 5, versículos 1 ao 11. Lucas 5, 1 ao 11. Nós já falamos dessa história antes, nós já trouxemos essa interpretação aqui antes, mas eu acho que ela encaixa muito bem aqui nisso que estamos ensinando. Corações generosos são aqueles que eles dão porque eles sabem que receberam. Corações generosos são aqueles que ofertam, porque eles sabem que não vem da sua própria capacidade. Porque eles sabem que é de acordo com o Espírito, que é de acordo com o coração. Lucas 5, 1 ao 11 diz o seguinte: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, Pedro: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens.
Eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Olha a grandeza desse texto. Olha o que essa história está nos ensinando. Ela está nos ensinando que corações generosos são aqueles que são capazes de abandonar as coisas para se conectarem única e exclusivamente à fonte. Jesus, antes deles terem feito essa pesca, eles tinham pescado a noite toda. A capacidade humana, no seu próprio braço, no seu próprio esforço, eles tentaram pescar peixes. Eles passaram a noite toda fazendo, na sua habilidade, no seu jeito de fazer, e eles não obtiveram resultados nenhum, porque a capacidade humana não é capaz, a força humana não é capaz de te dar aquilo que só Deus pode te oferecer. De repente, Jesus entra no barco, e o que acontece? Pedro se sujeita à palavra de Deus. Pedro se sujeita ao Espírito que estava na vida de Jesus. Pedro ele se sujeita à vontade de Deus. E ele vai lá e lança as redes de acordo com a palavra, de acordo com o Espírito. E o resultado que sai daquela pesca é um resultado sobrenatural. É algo que nem o barco de Pedro conseguia sustentar. Nem o barco dos sócios de Pedro conseguiam sustentar. Todos eles estavam perplexos. Todos eles estavam assustados com o resultado. Não tenha medo, disse Jesus. De agora em diante farei de você pescador de homens. E eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quando nós fazemos coisas para conquistar na força do nosso braço, nós nos tornamos escravos daquilo. Se Pedro tivesse pego alguns peixes durante aquela noite, quando Jesus chamasse ele para ser um pescador de homens, ele ia olhar para o resultado do seu esforço e ele ia dizer: me deixe primeiro vender esses peixes, me deixe primeiro garantir meu sustento, me deixe primeiro garantir a comida dessa semana vendendo esses peixes. Eu tenho um negócio próspero, me deixe primeiro administrar o meu negócio, me deixe primeiro alimentar a minha família, depois eu irei e seguirei o Senhor. Mas como ele não havia pescado nada, ele não era escravo do seu resultado. E quando Deus deu para ele aquilo que ele tanto almejou durante a noite toda, que eram peixes, o barco cheio, Pedro imediatamente largou tudo e seguiu a Jesus. Coração generoso é aquele que tem certeza que recebeu e não que conquistou. Pedro era livre do resultado. Pedro era livre do que agora possuía. Ele não estava debaixo do jugo da conquista do seu braço. Coração generoso é livre dos seus resultados. Generosidade, como em todas as outras atitudes verdadeiras, não pode ser produzida pelo esforço humano, e somente pela sujeição ao Espírito. Generosidade, como todas as outras atitudes verdadeiras, não pode ser produzida pelo esforço humano, mas apenas pela sujeição ao Espírito. Pedro jamais abriria mão de tudo. Pedro jamais daria se o resultado que ele tivesse não tivesse sido dado pelo Espírito. Um coração generoso é aquele que sabe que tudo que tem, ele recebeu. Nada foi conquistado pelo seu esforço, nada foi do seu jeito, nada foi da sua maneira. Um coração generoso é primeiro no espiritual, para depois se manifestar no material. A vida cristã é primeiro espiritual, para depois se manifestar no material. Queridos, eu quero deixar isso claro. Não existe no ser humano a capacidade de produzir os resultados que só o Espírito de Deus pode nos levar a produzir. Tudo aquilo que for produzido no nosso esforço tem a habilidade de nos escravizar, mas tudo aquilo que sabemos que recebemos gera em nós a vontade de darmos, de ofertarmos. Nenhum daqueles personagens bíblicos deu daquilo que ele podia produzir. Eles deram somente daquilo que Deus deu a eles, da capacidade de Deus na vida deles. Abraão foi pai de multidões, não porque existia nele a capacidade, mas porque o Espírito revelou essa capacidade nele. Corações generosos
Nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos aprender essa verdade. Não existe vida cristã, manifestação da vida cristã, se não for sujeita ao Espírito de Deus. Um exemplo que eu usei aqui hoje foi a generosidade. Não existe generosidade sem nos sujeitarmos ao Espírito de Deus. Não existe generosidade se não for dar de acordo com o coração. Não existe alegria em dar se não for de acordo com a nossa alma, o nosso corpo sujeito ao nosso espírito, ao nosso coração. Corações generosos. Corações generosos. A manifestação da generosidade nas nossas vidas se dá pela sujeição nossa ao Espírito Santo. Ele nos leva a vivermos e usufruirmos das coisas de Deus, da vida de Deus, da vida de Cristo Jesus. Você talvez esteja nos escutando pela primeira vez e você está pensando, meu Deus, que vida louca é essa, que diferença. Em momentos de crise, em momentos de pandemia, em momentos de dor, esse pastor está falando que nós podemos nos alegrar e dar graças. Sim, porque aquilo que damos, graças, alegria, isso não é produzido por nós ou pelas circunstâncias, é produzido porque estamos sujeitos ao Espírito Santo de Deus em nós. E a palavra nos ensina que nós temos alegria no Espírito. Não alegria que vem das circunstâncias, mas alegria que vem do Espírito. Pedro, quando ele estava pescando ali, em Lucas capítulo 5, versículo 8. Olha o que acontece com Pedro em Lucas capítulo 5, versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, viu que os barcos estavam cheios, viu que ele havia sido abençoado por Jesus, viu que ele tinha coisas para receber de Jesus, ele prostrou seus pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Deus nos abençoa antes mesmo de reconhecermos os nossos erros. Deus ele nos abençoou antes mesmo de reconhecermos os nossos erros. Deus ele já preparou um barco cheio para você antes mesmo de você reconhecer o seu erro, o seu pecado. Sabe qual foi o nome daquilo que Deus nos deu? Amor. Sabe como ele manifestou esse amor? Sabe qual é o nome do amor de Deus? Jesus Cristo. Deus ele nos deu Jesus Cristo, Ele nos deu uma vida perfeita, uma vida abundante através de Jesus. Ele abençoou você, para que você tivesse o que dar, o que ofertar, você pudesse ter o Espírito de Deus em você, você pudesse ser generoso. Você pudesse abençoar agora e não mais viver uma vida pedindo para ser abençoado, uma vida de necessitado. Deus ele primeiro te abençoa. E depois você faz o que quiser com aquilo.